Shalom, shalom, bem-vindos a mais um maravilhoso Shiur na Beit e hoje com um tema polêmico e mais do que especial. Nós vamos apresentar para vocês o verdadeiro Messias de Israel. Ou seja, nós vamos estudar com profundidade algumas das profecias bíblicas da Torá e do Tanar como um todo que apontam para o Messias. Se nós acreditamos em um Messias, é porque o Tanar, começando pela Torá e os escritos dos profetas e os salmos, mostram para nós a promessa da redenção messiânica. Então, a fé no Messias tem que ser fundamentada nesses escritos sagrados e é nisso que nós vamos mergulhar. Mas antes de nós começarmos, como de costume, Shalom, Gabriel. Shalom Ravi, shalom a todos que estão nos acompanhando nesse maravilhoso shiur ao vivo aqui na Beit. Antes de iniciarmos de fato esse maravilhoso conteúdo, eu tenho alguns rápidos recados. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Se você já acompanha o nosso trabalho há algum tempo e ainda não é inscrito, se inscreva. E se você está chegando pela primeira vez, também se inscreva, que você sempre vai ser notificado quando um conteúdo novo for postado. Você nos encontra também no Instagram, @beitshalom_, e você também nos encontra no Spotify, Hateshuvah, a primeira opção que aparecer. Você vai ver que na descrição do vídeo vai ter alguns links. O primeiro link é sobre o curso Como Viver o Judaísmo Messiânico na Prática. Então, se você tem desejo de entender, aprender, e não somente isso, mas também viver o judaísmo, se você não tem uma sinagoga próxima de você, se você está querendo aprender mais, acesse o link, lá vai ter uma descrição, você vai conseguir entender todo o processo, passo a passo, tudo que vai ter, os módulos, as apostilas, as aulas, os conteúdos, é maravilhoso. E você que já faz, deixa aqui nos comentários a sua experiência para que mais pessoas possam ver esse maravilhoso conteúdo. Nós também temos a comunidade, se você quer fazer parte da comunidade do Hateshuvah, todas essas apresentações, inclusive essa de hoje, que já vai estar aqui mostrando daqui a pouquinho, já está na comunidade. Você tem acesso às apresentações, você tem acesso aos shiurim, aos estudos que nós fazemos aqui, livro de anúncios, você pode baixar e assistir offline depois com calma, você pode deixar baixado na plataforma e você vai conseguir ter acesso. Baruch Hashem. E se você está sendo enriquecido com os conteúdos que estão sendo passados aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras, você pode fazer uma contribuição com a nossa sinagoga. Baruch Hashem, todo o nosso trabalho aqui é voluntário, então caso isso tenha surgido efeito na sua vida, na sua família, na sua casa, e você queira contribuir de alguma forma, os dados da nossa sinagoga estão aqui na tela e também na descrição. Baruch Hashem, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que o que vai ser falado aqui vai mudar a sua mente e a mente de muitas pessoas. E antes de nós começarmos, eu vou tomar água aqui, essa maravilhosa caneca do Hateshuvah, patrocinada por uma discípula nossa aqui da sinagoga. E caso você queira uma caneca maravilhosa como essa, ela só não vai fazer a caneca dourada, eu acho. Ela só faz prata, né? Bom, a gente vai negociar isso. Você tem o contato de WhatsApp da Mona Lisa, vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e ter uma caneca como essa aí para você tomar seu café assistindo a programação da Beit Shalom. E você pode colocar o seu nome em hebraico aqui, ela personaliza para você, escrevendo o seu nome em hebraico, caso você queira. O contato vai estar aqui na descrição. Deixa eu tomar minha água aqui antes da gente começar. Eu vou aproveitar o embalo também. Bom, o que a maior parte das pessoas não sabem, Gabriel, é que antes de nós estudarmos todas as profecias messiânicas, né? Porque para que eu diga que pessoa A, B, C ou D é Messias, ou para que eu espere que o Messias ainda venha, eu preciso entender as promessas messiânicas como estão escritas no texto sagrado. Sim. Porque uma coisa é o que está escrito no texto sagrado, outra coisa é o que as pessoas entendem. Sim. Né? E a formulação que as pessoas fazem a respeito da esperança messiânica. Mas o que a maior parte das pessoas não sabe é que, ao longo da história de Israel, surgiram muitos candidatos a Messias. Sim. E nós vamos apresentar para vocês, então, uma lista com algumas informações documentadas historicamente, relatos históricos, para vocês conhecerem todos esses candidatos a Messias e tirar suas conclusões. O Messias já veio ou o Messias ainda virá? Os Messias que vieram eram Messias ou devemos esperar algum outro que ainda
há de vir. Então, esse é o contexto do estudo, e aí na tela você vai acompanhar, no período do Segundo Templo, ou seja, antes do ano 70 da Era Comum, nós tivemos relatos de pessoas que foram candidatas a Messias, né? Então, por exemplo, nós temos Judas, o Galileu, por volta do ano 6 da Era Comum, fundador de um movimento de resistência contra o domínio romano. E desse Judas, o Galileu, você tem uma seita judaica que são os Kenaim, você conhece como os Zelotes. Tá? Ele não reivindicou diretamente o título de Mashiach, mas alguns dos seus seguidores viram-no como um libertador de Israel. Você tem também Teudas, que inclusive ele é citado em Atos capítulo 5, verso 36, por Gamaliel, e ele diz sobre um Teudas que se levantou dizendo ser Mashiach, mas que ele foi morto e o seu movimento acabou, né? Então seus seguidores foram dispersos. Então você tem também um egípcio, né? Que é um profeta anônimo, mencionado por Joséfo e também mencionado em Atos 21, 38, que liderou uma multidão ao Monte das Oliveiras, prometendo derrubar os muros de Jerusalém. Continuando nessa linha, né, de candidatos a Mashiach, nós temos um muito famoso dentro do judaísmo ortodoxo, mas pouco conhecido nos segmentos não judaicos, que é Shimon Bar Kokhba, que viveu do ano 132, né, mais ou menos esse período, né, de candidato a messiânico, a 135 da Era Comum. Então, ele é o líder da revolta, né, de Bar Kokhba contra Roma, e ele foi aclamado como Mashiach por ninguém menos, ninguém mais que o grande Rabi Akiva, isso mesmo, um dos rabinos mais famosos do judaísmo, Rabi Akiva. Ele proclamou Bar Kokhba como sendo Mashiach, mas ele foi morto na guerra e, obviamente, após ter sido morto, né, após a sua derrota, isso foi um grande golpe contra o messianismo político. Mas não acabou por aí a esperança messiânica. Afinal de contas, né, a esperança messiânica é algo inerente da fé judaica e está presente, inclusive, nos princípios da fé judaica elaborado por Maimônides, né? Então, na época medieval, nós temos, por exemplo, Moisés de Creta, que viveu ali por volta do século V da Era Comum, e ele convocou os judeus para seguirem até o mar, prometendo uma nova travessia como a que fora feito pelo Êxodo, né? Então, todos esses candidatos a Mashiach, eles prometiam sinais, né, maravilhosos, milagrosos, vitórias, para que houvesse ali testemunho de que verdadeiramente ele era Mashiach. E aí o que é muito interessante é que ele prometeu que o mar ia se abrir, como no Êxodo, e muitos dos seus seguidores seguiram ele, mas o que acabou acontecendo, e a história nos relata, é que muitos morreram afogados, né? O mar não se abriu. Nós temos também um outro candidato a Mashiach, que é o Abu Issa, né, do século 9, e ele é um líder persa que afirmou ser profeta e precursor de Mashiach, né? E depois nós temos um discípulo de Abu Issa, que também foi considerado por seus seguidores como uma manifestação messiânica. Nós temos também Davi Aurói, do século 12, na Mesopotâmia, que convocou os judeus para libertar Jerusalém dos muçulmanos, alegando ser o Redentor prometido ao povo de Israel. Nós temos também, já na era medieval, né, pelos judeus místicos cabalistas, nós temos o Shabtai Tzvi, que viveu ali entre 1626 a 1676. Então ele é de Esmirna, fazia parte do Império Otomano, e ele foi proclamado Mashiach por muitos cabalistas. Porém, ele disse ser Mashiach, e aí ele disse, se eu sou Mashiach, eu vou até o sultão, e aí quando eu chegar diante do sultão, eu vou dizer a ele que eu sou Mashiach, e como prova de que eu sou Mashiach, ele vai ceder o trono e eu vou reinar no lugar dele. E aí quando ele chegou, ele fez dessa forma, né? Ele chegou até o sultão muçulmano e disse, eu sou Mashiach, né? Deus me enviou para que você saia do trono e ceda o trono a mim, porque a partir de agora eu vou reinar e vou governar. E aí o sultão se levantou, todos acharam que o sultão verdadeiramente entregaria o trono para ele, mas o sultão tirou a sua espada, colocou no pescoço dele e disse assim, se você tem certeza que é Mashiach, e a sua certeza chega ao ponto de que assim que eu decepar a sua cabeça,
você tem condições de colocá-la de volta no lugar, então permaneça de pé e você é Mashiach. Caso contrário, converta-se agora ao Islã. O que aconteceu, Gabriel? Converteu-se ao Islã. Então foi uma grande decepção para os seus seguidores, porque ele acabou se convertendo ao Islã e se tornou um muçulmano. Nós temos também a história de Jacob Frank, que do ano 1726 até 1791, um polonês, que se declarou reencarnação de Shabtai Tzvi e do Mashiach, e fundou o franquismo, que é uma comunidade herética dentro do judaísmo, um movimento com práticas sincréticas e muito polêmicas, inclusive. E no período moderno e contemporâneo, então de 1902 a 1994, nós temos Menachem Mendel Schneerson, né? Você conhece como Rebbe de Lubavitch, do movimento Chabad, e uma parte dos seus seguidores consideram-no como Mashiach. É importante frisar que não é 100% do movimento Chabad que considera o Rebbe como Mashiach, mas existe uma quantidade, um percentual muito significativo dentro da comunidade Chabad que considera Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, como Mashiach, mesmo após a sua morte, embora ele, o Rebbe, nunca tenha declarado isso abertamente. E você até tem dentro do movimento Chabad, né, a bandeira que eles usam, uma bandeira característica com uma coroa escrito Moshiach. Então, esse segmento acredita que o Rebbe é Moshiach, como é dito no Yiddish, né? Nós dizemos Mashiach, que é como a pronúncia no hebraico. Então, todos esses aqui que eu apresentei para vocês são candidatos a Mashiach, apontados como possíveis Mashiach, né, messiânico ou Messias, por seus seguidores. Então, o ponto aqui é, como que eu analiso se uma pessoa é potencialmente um candidato a Messias ou não? Primeiro, pelas profecias bíblicas. Então eu preciso estudar algumas profecias bíblicas para que eu entenda se aquela pessoa tem potencial ou não para ser o Mashiach prometido ao povo de Israel. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui, né? Então, nós vamos estudar com vocês. Mas antes de nós irmos para o estudo, eu vou te apresentar um outro candidato a Mashiach. Quem é esse outro candidato a Mashiach? Ele viveu no século I, né? Por volta ali do ano 30 da Era Comum. Ele é um judeu, é um galileu, né? Da tribo de Judá, considerado Messias pelo movimento messiânico, que é o judaísmo messiânico original, rejeitado pela maior parte do judaísmo rabínico, mas reconhecido como Messias ben Yosef e futuro Mashiach ben David por milhões de judeus messiânicos ao redor do mundo ao longo da história, também reconhecido como Messias de Israel por milhões de muçulmanos. Então, os muçulmanos, não é, que praticam o Islã como religião, no seu sagrado livro, o Alcorão, reconhecem que Isa, que é Yeshua, é o Messias prometido ao povo de Israel. E também reconhecido como Messias por... na verdade, eu acho que eu errei aqui, não é milhões. Eu acho que eu errei no valor de grandeza, né? São bilhões de muçulmanos e bilhões de cristãos que testemunham que Yeshua é o Mashiach prometido ao povo de Israel. Agora, de todos esses candidatos que eu apresentei aqui para vocês, nós vamos analisar se algum deles, inclusive Yeshua, não é, se enquadra, não é, como Mashiach. Então nós vamos analisar as profecias, nós vamos analisar alguns argumentos antimessiânicos, né, feitos pelo judaísmo ortodoxo, pelos movimentos antimessiânicos, e vamos ver se esses fundamentos são falaciosos ou não. Então, tá maravilhosa essa live, muito instrutivo, vai ajudar muitas pessoas e eu vou fazer aqui alguns pedidos. Primeiro, curta se você não curtiu, coloque muitos comentários aqui, contribua, traga textos, traga versículos bíblicos, traga informações para nos ajudar e compartilhe com o máximo de pessoas
que você puder alcançar. E toda vez que eu peço para você compartilhar, a minha esposa me corrige. Ela fala, você fala compartilhe, não existe essa palavra. Então, eu estou dando aqui um beijo para a Elisheva, minha esposa, que eu tenho certeza que está me assistindo, mas é a forma que eu falo, não é? Todo mundo sabe o que eu estou pedindo, para que seja compartilhado a live com o maior número de pessoas. Um beijo para você, meu amor. Se você está assistindo, coloca aqui nos comentários. Então, vamos lá. Vamos começar esse estudo que, diga-se de passagem, está maravilhoso. Gabriel, faça a leitura para nós. O que define o verdadeiro Mashiach segundo as Escrituras Sagradas? Então separamos aqui 3 tópicos fundamentais. Conceito de Mashiach na Torá e nos profetas, o Tanar, o que os rabinos do Segundo Templo esperavam e 2 figuras messiânicas nos escritos antigos, Yosef e David. Tá. Então, vamos começar pelo conceito de Mashiach na Torá e nos profetas. Então, quais são as principais objeções do judaísmo ortodoxo? E só para explicar para vocês, tá? O judaísmo rabínico que você conhece, então, o judeu, né, que você conhece hoje, ele vem de uma das linhagens judaicas, tá? Ele não é a totalidade do judaísmo, isso a gente tem que deixar claro, mas ele vem como continuidade do judaísmo farisaico. Então você tinha lá fariseu, saduceu, essênio, zelote, messiânicos, tá? Na época do Segundo Templo, no primeiro século, e da continuidade disso você tem o judaísmo rabínico e o judaísmo messiânico, que depois se torna o que você conhece hoje como cristianismo, e a gente vai explicar um pouquinho do que aconteceu para que o que era o judaísmo messiânico acabou se tornando o cristianismo. Mas vamos entender então a primeira objeção do judaísmo ortodoxo. Qual que é a primeira objeção? Yeshua não é o Messias, porque ele não reconstruiu o templo. Então essa é a primeira grande objeção e um argumento antimessiânico que você vai encontrar. Qual que é o segundo argumento antimessiânico que você vai encontrar? Ele não trouxe paz. Ao contrário, depois dele houve muita guerra. Então Yeshua não é Messias porque ele não reconstruiu o templo. Segundo, ele não é Messias porque ele não trouxe paz. Ao contrário, depois dele houve muita guerra. Vamos ao texto que é usado, né, para descredibilizar Yeshua como sendo Mashiach. Qual é o texto que nós vamos utilizar? É a profecia de Zechariah, ou Zacarias, como você conhece, o capítulo 6, o verso 12 ao verso 13, e o Gabriel vai fazer a leitura para nós desse texto. E lhes dirás, assim diz Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem, renovo é o seu nome. Ele brotará do seu próprio lugar e construirá o Heikhal de Adonai, o templo do Eterno. Sim, ele mesmo edificará o Heikhal de Adonai, receberá majestade, assentar-se-á, reinará sobre o seu trono, e será Kohen, sacerdote, no seu trono, e um conselho de Shalom haverá entre os 2 ofícios, reinado e sacerdócio. Então, esse texto aqui é um texto nitidamente messiânico. Então, está muito claro para nós que é uma promessa messiânica. Então, essa pessoa, esse indivíduo, é Messias. Então, para que esse indivíduo seja Messias, ele precisa cumprir essa profecia. E qual é a profecia? Ele vai reconstruir o templo, não é? E ele vai reinar, e ele vai trazer Shalom entre o sacerdócio e o reinado. Então, essa é uma profecia. Com base nesse texto, então, o antimessiânico, né, o movimento contrário ao messianismo, diz que Yeshua não é o Messias porque ele não cumpre essas profecias. Agora, o que é muito interessante é que nós não temos somente uma promessa, né, para Mashiach, nós temos várias. E eu preciso ler as outras promessas. Então, Yeshua não é Mashiach porque não cumpriu essa profecia segundo a visão ortodoxa farisaica. Mas aí nós temos um enigma. E qual é o grande enigma que nós temos? Porque existem outras promessas messiânicas e eu preciso ler as outras promessas messiânicas. E dentre essas outras promessas messiânicas, eu tenho, por exemplo, a promessa de Daniel, capítulo 9, 25 e 26, e o Gabriel vai fazer a leitura e você vai acompanhar conosco aí na tela. Sabe, pois, e entende, desde a saída da palavra para restaurar e reconstruir Yerushalayim até o Mashiach, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mesmo em tempos difíceis.
E depois das 62 semanas, o Mashiach será cortado e não terá nada, e o povo do líder que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O fim virá com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Agora, olha só. Por isso que a gente precisa estudar a Escritura Sagrada como um todo, não como uma coxa de retalhos. Então, eu pego aqui o recorte, não é? Que me atende, mas eu desprezo outros textos que são importantes do Tanar. Então, ao mesmo tempo que Zacarias está dizendo que o Messias vai reconstruir o templo, Daniel, que também está tendo a visão da reconstrução do templo, está dizendo que o templo vai ser destruído. Então, eu preciso harmonizar essas profecias, até porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então ele disse uma coisa em Zacarias, disse outra coisa em Daniel, e uma coisa que ele disse em Zacarias contradiz o que ele diz em Daniel, nós temos um problema. Sim. Mas o problema, no caso, é a forma com a qual eu entendo e leio e compreendo a Escritura Sagrada. Não é? E outra coisa que ele está dizendo, que lá em Zacarias vai ter um concerto de paz, de shalom. Mas aqui em Daniel está dizendo que vai ter guerra e desolação até o fim. Então, como que eu harmonizo esses dois textos? Eu não posso pegar um texto e descredibilizar Mashiach, sendo que o outro texto diz outras coisas. Então, eu preciso entender. Mas se fosse somente esse texto, a gente teria um problema e um enigma. Mas existem outros e a gente vai ver. Como, por exemplo, Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, do 3 ao 5. Que numa tradução judaica está escrito assim, ó, desprezado e rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e não fizemos caso dele. Verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por ferido, afligido por Elohim, oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Nós estamos vendo aqui, então, dois textos, não é, que falam a respeito de Mashiach, e esses textos falam de um Mashiach que vai ser rejeitado, vai falar da destruição do templo, vai falar de guerras. Então, olha só que interessante que nós vemos essas profecias messiânicas. Mas não para por aí. Também nós vamos ver nos Terlim, nos Salmos, que o Mashiach tem inimigos, e esses inimigos vão ser colocados como escabelo dos pés de Mashiach. Terlim 110, o verso 1 ao 4, Gabriel vai ler para nós, e é importante também aqui que nós trouxemos uma tradução judaica, porque o segmento cristão, quando vai ler esse texto, lê assim, disse Adonai ao meu Adonai, então fala que assim, uma confusão tremenda, eu não vou entrar, mas aqui está escrito assim, disse Yud Re com Vav Re ao meu Senhor, é isso que está escrito no hebraico, tá? Então, está muito claro aqui a divisão, mas lê para nós, Gabriel, por favor. Então disse Adonai, ou aqui o tetragrama, ao meu Adon, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Adonai estenderá de Sion o cetro do teu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E aqui é muito importante, porque nós vemos nesse salmo que há necessidade de que Mashiach seja colocado à destra do Eterno, certo? Para que os inimigos do Mashiach sejam subjugados a Mashiach. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, que vai acontecer alguma coisa muito interessante. Mas, continuando, pode continuar, Gabriel. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, desde o ventre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou Adonai e não se arrependerá. Tu és correm para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, aqui nós temos uma chave muito importante. Por quê? Porque a tribo dos Kohanim é a tribo de Levi. E o Mashiach recebe a promessa de ser da tribo de Yehudá. Como então que o Mashiach, conforme a profecia de Zacarias, que nós acabamos de ler, né? Zacarias, diz que o Mashiach vai fazer um concerto de Shalom entre o sacerdócio e o reinado, mas o Mashiach é da tribo de Judá. E o sacerdócio é para a tribo de Levi. E aqui no Salmo, Terlim, então, nós, por questões de revelação através do Ruach, nesse Salmo, nós entendemos então que é feita a promessa de que Mashiach será um Kohen conforme a ordem anterior à ordem levítica, que é a ordem de Melquisedeque,
como você conhece, porque Melquisedeque, ele era rei e também era sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo. E aqui está, então, a chave e as conexões. Então, qualquer candidato a Mashiach precisa cumprir, não é, essas profecias e harmonizá-las entre si no tempo determinado para o cumprimento dessas profecias. Mas nós não paramos por aqui. Então, analisa comigo, acompanha aí na tela. Portanto, antes de cumprir Ishayahu 2:4, aonde ele reina e estabelece paz entre as nações, o Mashiach precisa cumprir Ishayahu, Isaías 53, Terrilim 110, por exemplo, que é a fase da rejeição, sacrifício e posterior entronação ou entronização espiritual. Então, nós precisamos entender que o propósito do Eterno, ele é traçado de forma que Mashiach cumpra profecias em tempos determinados. Nós vamos construir toda essa colcha com esses retalhos e nós vamos fazer aqui uma colcha muito sólida, assim como a túnica de Yosef era composta de várias cores, mas ela era unida em uma só túnica, sem emendas e sem costuras. Assim também são as profecias messiânicas, que serão harmonizadas, não é? Como assim era as cores da túnica de Yosef Hatzadik. Agora, um outro argumento antimessiânico. Qual é o outro argumento que nós temos, né? Yeshua não pode ser o Messias. Por quê? Porque ele não reuniu as tribos de Israel. Então, esse é um segundo argumento antimessiânico. E da onde, então, vem essa contra-argumentação? Ishayahu 49, o verso 6, o Gabriel vai ler, você acompanha conosco aí na tela. E disse: pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei como luz para as nações, o Goim aqui, para que sejas minha salvação até os confins da terra. Então, Yeshua não pode ser o Messias, segundo os antimessiânicos afirmam, porque ele não cumpriu essa profecia. Será que ele não cumpriu? Então nós vamos analisar. Primeiro, ele vai restaurar as tribos de Jacó e trazer os preservados de Israel, e também vai dar como luz para as nações, ou seja, ele é dado como luz para as nações, para que a salvação do Eterno chegue até o fim da terra, até os confins da terra. Então, segundo o argumento antimessiânico, Yeshua não é Messias porque ele não reuniu as tribos de Israel. Então, nós vamos analisar também um pouquinho a respeito dessa profecia. Agora, vamos ver o que está escrito em Ezequiel 37, o 21 ao 22, o Gabriel vai ler para nós. E lhes dirás, assim diz Adonai, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde foram, e os reunirei de todas as partes e os trarei à sua própria terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e em um só rei será rei sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem jamais se dividirão em dois reinos. Baruch Hashem. E muito maravilhosa, deixa essa imagem na tela, até vou fazer aqui um parêntese, né? Que planicidade maravilhosa que a gente vê nessa imagem, não é, Gabriel? Né? Uma imagem muito bonita, assim, tirada do alto. Não sei se foi gerada por IA ou é uma fotografia real, não sei onde o Mike conseguiu essa imagem, mas a gente vê uma planicidade muito bonita dentro desse contexto, né, da reunião das tribos perdidas. Mas vamos avançar que o assunto aqui é outro, não é esse o assunto, não é? Sim. Vamos lá. Então, olha só. Então o Messias, ele vai tomar, né, os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram e vai reunir de todas as partes e os trará de volta para a sua própria terra. E haverá um só rei sobre eles, né, na terra, nos montes de Israel. Agora, vamos para um outro slide aqui, que é um slide que vai mostrar Yeshua, não é? E quando Yeshua aqui estava, qual foi a ordem que ele deu para os seus discípulos, para os seus talmidim, né? Então, Matitiahu 10, o 6 vai estar escrito assim, ó: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Yeshua, quando vai mandar os seus talmidim, ele manda os seus talmidim, né, os seus discípulos, os seus alunos, aonde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E em Maaseh Hashlichim, Atos dos Apóstolos, 1, verso 8, vai ser dito também, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Yehudá, e toda em Shomron, que é Samaria, e até os confins
da terra. Quem conhece profecia bíblica sabe que a ordem que Yeshua está dando é exatamente a ordem da reunião que você tem lá nas profecias messiânicas. Primeiro testemunho em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Isso está perfeitamente harmônico com o texto de Yeshayahu 49:6. É pouco que você seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó, tornar a trazer os preservados de Israel, e também eu te dei como luz para os gentios, para que seja a minha salvação até os confins da terra. Exatamente o que nós temos aqui descrito em Atos capítulo 1, verso 8, que primeiro seria para testemunho em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Então, o testemunho messiânico de Yeshua, ele cumpriu essa profecia. Porque Yeshua, aceite ele como Messias ou não, chame ele de Jesus, chame ele de Yeshua, chame ele de Yeshu, como você desejar. Agora, uma coisa é incontestável: o testemunho de Yeshua como Mashiach chegou em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você for ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, aonde quer que você for, Yeshua é conhecido como Messias. Você pode não reconhecê-lo pessoalmente como seu Messias, mas ele é conhecido como Messias prometido ao povo de Israel por bilhões de testemunhas ao longo da história da humanidade, desde a sua vinda aqui no ano 30 da Era Comum. Bilhões de muçulmanos reconhecem que Yeshua, ou Isa, no árabe, é o Messias prometido ao povo de Israel. Bilhões de cristãos reconhecem que Yeshua é o Messias prometido ao povo de Israel. Milhões de judeus messiânicos reconheceram e reconhecem que Yeshua é o Messias prometido ao povo de Israel. Agora, óbvio que a aceitação não é unânime, e nós sabemos disso, não é? Até o tempo da manifestação de Yeshua como Mashiach ben David, não é? Mas fato é que Yeshua cumpre diversas profecias. Então, as profecias messiânicas, vamos analisar agora, e o seu cumprimento na pessoa bendita de Yeshua. Então, vamos analisar se Yeshua cumpre profecias ou não, não é? Então, eu acho que toda fé, a minha fé fundamentada em Yeshua como sendo Mashiach, ela não é pautada somente em sentimentos, ela é pautada em fatos, não é? Em fatos, né? E em constatações desses fatos e dessas profecias e entendimento da profecia. Porque também existe uma grande confusão no meio judaico no primeiro século, porque eles não sabiam que tipo de Messias eles esperavam. Os zelotes esperavam um Messias, não é? Alá Judas Macabeu, um grande guerreiro. Os essênios esperavam um Messias místico, não é? Os fariseus esperavam um Messias haláquico. Então, esse é o grande ponto. Cada um formulava o seu Messias conforme na base da crença religiosa que ele tinha. Mas o Messias não é Messias de um segmento, né? De uma seção religiosa. O Messias é Messias de toda Israel e de todo o mundo. Então, o Messias é Messias dos essênios, é Messias dos zelotes, é Messias dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Então, o Messias é Messias para toda a nação de Israel. Então, profecias a respeito de Yeshua. Profecias sobre o nascimento e genealogia. Sefer Bereshit, capítulo 3, verso 15. Lê para nós, Gabriel, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu a ferirás no calcanhar. E nós vemos um cumprimento na Brit Hadashah em Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a Torá. Pode continuar. E Bereshit 49:10. O cetro não se apartará de Yehudá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. E um cumprimento em Mateus 1, do 1 ao 3. Livro de genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraham, e Yehudá gerou Pérez. E aqui eu vou fazer um parêntese, porque nessa live eu não trouxe a respeito de como eu harmonizo, né? Porque um outro argumento antimessiânico que as pessoas têm não, Yeshua
é gerado pelo Espírito Santo, logo ele não tem pai, logo ele não pode ser Messias, porque ele não é da tribo de Davi. Eu tenho uma resposta para isso. Nós temos, Sim. não é? Yeshua, ele é sim da tribo de Yehudá, descendente de Davi. Isso é fato, tá? O fato de você não entender o que está descrito na Brit Hadashah é porque você não tem elevação espiritual para tentar entender o que o escritor está escrevendo, não num nível literal, mas num nível de Siman Sod, de um segredo. Sim. Então as pessoas não entendem. E aí tentam descaracterizar a genealogia, dizendo, não, a genealogia aqui está errada em Mateus, a genealogia em Lucas está errada, porque são contraditórias. Não, a gente explica. Tem clara e óbvia explicação. Se você é uma pessoa sincera que busca o verdadeiro conhecimento, eu sei. Eu tenho base para saber como Yeshua foi gerado. E o fato, por exemplo, de Alma ou Betulá, que são palavras sinônimas, não é? É óbvio que o contexto é que uma jovem conceberá, e toda jovem dentro da cultura de Israel, logo pela cultura, uma jovem também é virgem, obviamente, e eu tenho um shiur inteiro para falar sobre a concepção virginal de Yeshua e ainda assim mantendo a sua messianidade, descendência por linhagem de Yehudá, pela tribo de Yehudá e por linhagem de Davi Hameler. Então, isso é fácil de explicar, mas seria só um estudo só para falar sobre isso. A gente já trouxe esse estudo aqui na sinagoga, e se você deseja conhecer sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários e a gente pode, num próximo shiur, trazer só sobre a concepção virginal, tá? Então, Ishayahu 7,14, acompanha comigo aí. Portanto, o próprio Adonai vos dará um sinal, eis que a Alma conceberá e dará à luz a um filho e chamará pelo seu nome de Immanuel. Qual é o cumprimento? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Adonai através do profeta, eis que a Alma conceberá. Ah, mas não está escrito Betulá, está escrito Alma, e na tradução está virgem. Alma e Betulá, qualquer pessoa séria sabe que é sinônimo. Uma moça, por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, eu tenho uma filha moça, eu não disse que ela é virgem, mas pela sentença da linguagem portuguesa, se eu dissesse assim, Gabriel, eu tenho uma filha moça, subentende-se que ela é? Pura e virgem. Pura e virgem. Até porque se ela não fosse pura e nem virgem, ela não seria mais moça. Ela seria o quê? Uma mulher. Sim. É simples, sabe? Às vezes a ortodoxia quer pegar pelo em ovo e ela sabe no final que Alma e Betulá são sinônimo. Uma moça é virgem. Logo, se não é virgem, não é mais moça. Esse é o ponto, não é? Então, Alma, por sentença, também ela é Betulá. Agora, Miqueias 5:2 diz assim, mas tu, Beit-Lehem, Belém, Efrata, pequena demais para estar entre os clãs de Yehudá, de ti me sairá aquele que há de reinar sobre Israel, cujas origens são desde a antiguidade, desde os dias eternos. E aí Matitiahu 2 diz, tendo nascido Yeshua em Beit-Lehem de Yehudá, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Beit-Lehem, terra de Yehudá. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Primeiro, eu estou trazendo uma lista de promessas messiânicas e eu estou trazendo o relato do cumprimento dessas promessas em um indivíduo, o nome dele é Yeshua. Então assim, a probabilidade de todos esses candidatos a Mashiach que eu te apresentei cumprirem esses requisitos e não ser o Mashiach é praticamente zero. É como eu disse, um homem cumprir todas essas profecias, não é? E não ser Messias, a probabilidade é você pegar todo o território do Texas, encher ele com moedas até 80 centímetros de altura, uma única moeda de cor diferente, jogar em todo o território do Texas com 80 centímetros de altura de moeda em todo o território e pedir para alguém vendado aleatório achar essa moeda e ele encontrar. Essa é a probabilidade de alguém cumprir essas profecias e não ser Mashiach. Né? Então, mas vamos continuar, porque nós temos aqui muito ainda para nós estudarmos, né? Muito aqui para nós estudarmos. Então, profecias a respeito do ministério, né? Da obra que ele precisaria fazer. O Gabriel vai ler para nós Ishayahu 61.
O Ruach do Adonai está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. E aqui um cumprimento em Lucas 4, do 16 a 21. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que Yeshua, quando ele entra na sinagoga, na cidade onde ele fora criado, e aí ele vai levantar para fazer a leitura, e quando ele levanta para fazer a leitura, é dado para ele o livro, né? Do profeta Yeshayahu, e ele lê exatamente esse texto de Isaías 61, e quando ele encerra o livro, ele vira para as pessoas e diz: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa palavra. Então, são muitas profecias. Quem lê o Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, com uma ótica judaica, com uma visão judaica, aberto, não é? Vai ver de forma grandiosa e extraordinária que Yeshua cumpre. Algumas pessoas dizem assim, é fácil ser um candidato a Messias. É só estudar muito bem as profecias, depois sair fazendo relatos de que a pessoa viveu e cumpriu aquelas profecias. Tá? Eu quero ver a pessoa ter poder para escolher onde ela vai nascer. Não é? Eu quero ver a pessoa ter poder para escolher entrar numa sinagoga e no dia que é chamado para fazer aliar a Torá, pegar exatamente o rolo que fala a respeito de Mashiach. Eu quero ver a pessoa conseguir fazer... Não, é impossível. Quando nasceu também. E quando nasceu. E quando nasceu, porque nós vamos falar um pouquinho mais para frente, porque o tempo para a vinda de Mashiach é um tempo que foi dado nos profetas. Foi dado o tempo que o Mashiach tinha que vir. Então qualquer judeu ortodoxo que diz assim, nós estamos esperando o Mashiach porque ainda não veio, ele não está sendo verdadeiro com o texto sagrado, porque o texto sagrado dá a data para a vinda do Mashiach. A data para a vinda do Mashiach tinha que ser na época que Yeshua se apresentou. Não tem contexto histórico. Não tem contexto histórico para o Mashiach aparecer agora. A não ser que seja um falso Mashiach. Porque o verdadeiro tinha tempo para vir e veio. Mas vamos continuar. Terrilim 78, 2, o Gabriel vai ler para nós. Abrirei a minha boca em parábolas, proferirei enigmas dos tempos antigos. E aqui um cumprimento em Mateus 13, 34 ao 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei em parábolas a minha boca. Yeshua só ensinou por parábolas. Se você olhar todos os relatos de Yeshua, são todos eles por parábolas. Mas vamos continuar. Zechariah, e esse aqui é categórico. Porque nenhum outro desses candidatos a possíveis messias apontados pelo povo judeu fez o que Yeshua fez. Não é? Então, Zechariah 9:9, lê para nós, Gabriel. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre o potro filho de jumenta. E aqui um cumprimento em Mateus 21:5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumentinho. Então Yeshua, pouco antes da sua crucificação, da sua morte, ser pendurado no madeiro, não é? Ele entra na cidade santa montado em um jumento, né? E a palavra jumento no hebraico, quer dizer hamor, é muito interessante, porque o termo hamor, ele quer dizer matéria, né? Quer dizer materialismo, né? E o que é muito interessante é que quando nós analisamos, quando Adão, Harishon, o primeiro homem, vai nomear todas as criaturas, e ele faz isso em hebraico, o nome, ele carrega o significado e a essência do animal. Então, quando você pega, por exemplo, Hamor, que a origem dessa palavra é matéria, ou materialismo, então o jumento, né, o Hamor, ele não tem condições de reconhecer o seu dono. Sabia disso, Gabriel? Sim. O jumento, o dono dele é aquele que o alimenta. Ele não tem fidelidade, diferente, por exemplo, do Kalev, que se você olhar o cão, né, que é Kol-Lev, todo o coração. O cachorro, ele tem uma fidelidade muito grande ao dono. Então, o Kalev, o cão, ele reconhece o dono com muita facilidade. Não é? Agora, o Hamor, que é o jumento, ele não reconhece o seu dono. Então, o jumento é assim, o Hamor. Ele olha o coxo e reconhece o coxo. Ele é materialista, ele é egoísta. Então, se você está alimentando o Hamor agora, Gabriel, você é o dono dele. Sim. Se o Mike colocar a ração no coxo, quem virou o dono do Hamor? O Mike. Se eu colocar a ração no coxo, quem virou o dono do Hamor? O senhor. Porque ele só reconhece o materialismo.
não é? Ele só reconhece aquele que o alimenta, ele não reconhece o seu possuidor. Então, Yeshua, quando ele entra montado em um ramor, em um jumento, né? Na Cidade Santa, ele está dando um recado muito significativo. Qual é o recado que ele está dando? Que o dono chegou, mas o povo de Israel não reconhece Como dono. o seu dono. Não reconheceu o seu Messias. Não reconheceu o seu possuidor. Então, é muito interessante aqui esse ato profético, e já foi profetizado em Zacarias que o rei viria montado em um jumento. Mas o ideal de um rei vir seria em cavalos, Sim. não é? Mais nobre. Mas então existe um recado espiritual, e Yeshua já estava profetizando que ele não seria reconhecido, não é? Porque o materialismo, não é? O apego à matéria, não é? Faria com que a nação de Israel não reconhecesse o seu rei que se apresentava diante deles. Mas vamos continuar aqui, não é? E nós vamos falar a respeito, então, das profecias a respeito do sofrimento e morte de Mashiach, não é? Porque eu vi também um outro argumento que as pessoas dizem, Yeshua não pode ser o Mashiach. Por quê? Porque ele morreu. Não, mas espera aí, existem profecias que falam a respeito da morte do Mashiach. E nós vamos ver essas profecias, por exemplo, como Terrilim 22, Gabriel vai ler para nós. Transpassaram minhas mãos e meus pés, repartem entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançam sorte. E aqui um cumprimento em Yohanan, João 19, 23 a 24 e versículo 37. E dividiram suas roupas e olharão para aquele a quem transpassaram. E aqui é importante dizer que quando Yeshua foi colocado no madeiro, as suas mãos e os seus pés foram transpassados, né? Sim. E aí você vê esse cumprimento no Terrilim 22, né? Que fala desse salmo, né? Que transpassaram minhas mãos e os meus pés e repartem entre si as minhas vestes. E isso nós vemos o cumprimento quando Yeshua é colocado no madeiro. Yeshayahu 53, nós já fizemos a leitura, que fala que ele foi rejeitado pelos homens, levou sobre si nossas dores, por suas feridas fomos sarados, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E aí, 1 Kefa, Pedro 2,24, diz, ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, e por suas chagas nós fomos curados ou nós fomos sarados. Então, obviamente que existem profecias a respeito do sofrimento de Mashiach. E uma grande profecia em Daniel, capítulo 9, verso 26. O Gabriel vai ler para nós, acompanha comigo a leitura. E depois das 62 semanas será cortado o Mashiach, e nada terá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aqui vemos um cumprimento em João 11, 49 a 52. É necessário que um homem morra pelo povo, para reunir em um só corpo os filhos de Elohim que andavam dispersos. Então, olha só que interessante o que nós estamos observando aqui. Daniel diz que Mashiach seria cortado, que ele seria morto, que aconteceria o assassinato do Mashiach. Isso foi profetizado em Daniel. Então, como que Yeshua não é o Mashiach, não pode ser o Mashiach, porque ele morreu. Mas uma das profecias é que Mashiach tinha que morrer. Inclusive, a tradição judaica, quando vai falar a respeito do Mashiach ben Yosef e do Mashiach ben David, reconhece que o Mashiach ben Yosef é alguém que morre e o Mashiach ben David é alguém que reina. Agora, o que o judaísmo não consegue fazer é harmonizar essas profecias. Como entender um Mashiach sofredor e como entender um Mashiach glorioso? Aí chega a um ponto de dizer que haverá dois. Mas eu harmonizo essas profecias. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David são a mesma pessoa em manifestações distintas, em tempos distintos, e assim estava programado por Akadosh Baruch Hu, quando deu a visão messiânica aos santos de Israel, para que eles pudessem entender os estágios da redenção. A redenção não virá em um só momento, a redenção virá em estágios, e Baruch Hashem por isso, porque nós estamos vivendo o último estágio da redenção. Passamos pela parte do Mashiach ben Yosef e nós estamos muito próximo da revelação de Mashiach ben David. Então você se aprofunde no estudo da Escritura. Não seja levado por vento de doutrinas, por novidades. Não sofra do complexo psicológico que nós falamos até inclusive, que é a síndrome do vira-lata. As pessoas sofrem de síndrome do vira-lata, querem aceitação.
eu quero ser aceito. Porque assim, eu sei que eu sou uma pessoa não grata, né? Do lado de lá e do lado de lá. Mas eu não quero aceitação humana, eu não preciso de honra humana. Eu quero a aceitação do rei. E eu deposito toda a minha confiança que Yeshua é Mashiach, porque ele cumpre como nenhum outro as profecias. O Mashiach vai aparecer agora. Como é que ele vai entrar montado num jumentinho lá em Israel, em pleno 2025? Sim. Tem contexto? Nenhum. Não tem mais contexto. Não tem como. Então agora ele vem nas nuvens do céu, conforme Daniel viu. Zacarias vê ele como montado em um jumento e Daniel vê ele vindo nas nuvens dos céus. Então, óbvio que são profecias que vão se cumprir em tempos distintos e o jumentinho já passou e agora eu aguardo ele nas nuvens. Agora, nós vemos então 2 salmos que falam da ressurreição do Mashiach. Então, Mashiach precisa morrer. Porque existem os salmos que falam da ressurreição, e nós temos Terrilim 16, o Gabriel vai fazer a leitura para nós. Pois não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que teu Hassid veja a corrupção. Em um cumprimento em Atos 2,31. Vendo isto antecipadamente, falou da ressurreição do Mashiach. E aqui um Terrilim que foi lido já, que é o 110:1, disse Adonai ao meu Adon, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. E aí nós temos também Ishaiah 53, que vai fazer essa conexão, né, do Mashiach que morre e ressuscita, porque disse assim, e a Adonai agradou Moelo, quando a sua alma se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, e como os poderosos repartirá o despojo. E Hebreus 9:28 diz, assim também Mashiach, tendo se oferecido uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecados. Agora, tem pessoas que vão dizer assim, não, mas como que vocês vão dizer que Yeshua é o Mashiach? Deus não aceita sacrifício humano e vocês estão dizendo que ele aceitou o sacrifício de Yeshua? Você precisa entender que Yeshua não foi sacrificado. Yeshua não foi levado até o Beit HaMikdash, Yeshua não foi colocado no altar e não foi degolado como era feito com as ofertas. Yeshua foi assassinado. Yeshua, ele fez a maior entrega que pode existir, que é entregar a si mesmo por amor à sua fé. E ele fez isso não por amor somente à sua fé, mas por amor a toda a humanidade e a toda a criação. Ele entregou a si mesmo para que nele, através do corpo da carne, fosse desfeito a inimizade que havia entre a humanidade e a Kadosh Baruch Hu e a humanidade por causa da transgressão de Adão Harishon. Agora, você dizer para mim que Deus não recebe sacrifício humano, por isso Yeshua não é Mashiach, porque Yeshua morreu. Agora, Yeshua não foi um sacrifício, Yeshua foi feito o que nós chamamos de que a morte de um justo expia pecados. Se a morte de um justo expia pecados, esse é o ponto. E nós temos conceitos haláquicos, judaicos, para afirmar que a morte de um justo pode expiar pecados. Ora, se os méritos de Miriam sustentaram o povo de Israel durante a peregrinação para que houvesse água, e na morte de Miriam não houve mais água, quem é maior, Mashiach ou Miriam? Se a roupa do Kohen Gadol pode fazer expiação, quanto mais Mashiach. Um grande tzadik, justo, santo desde o seu nascimento e durante toda a sua vida até a sua morte e ressurreição, e preserva-se em santidade, em tudo sendo tentado, porém sem pecado. O que me alegra é que eu somente não creio porque leio, mas também creio porque sinto fervorosamente na minha alma, em cada célula do meu corpo, em cada molécula da minha existência, que Yeshua é Mashiach prometido ao povo de Israel, e eu, Gabriel, Mike, toda a Beit Shalom, todos vocês recebemos o privilégio de recebermos ele como Mashiach, sofredor, e com ele sofremos. Mas quando ele chegar, com ele reinaremos.
E aos que estão apostatando, aos que estão se desviando, aos que estão negando, aos que estão rejeitando, resta uma única sentença. Aquele que me negar diante dos homens, Yeshua disse, eu negarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me confessar, eu confessarei. E da minha parte eu testemunho para o mundo físico e para o mundo espiritual. Yeshua HaMashiach. Yeshua é o Messias prometido ao povo de Israel. Ele é o Messias enviado por Adonai para trazer redenção, unificação e restauração para toda a criação. Nele eu deposito a minha esperança como Mashiach, e nenhum outro, nem antes, nem depois, tem condições de cumprir com exatidão e perfeição as profecias como Yeshua cumpriu, e outras ele está às vias de cumprir na sua revelação gloriosa como Mashiach ben David, que se assentará no trono da sua glória. E aos que negaram e apostataram, o meu adeus, e não até breve, porque para onde eu vou, eles não vão. Eu não sei quanto a vocês, mas se tem 3 aqui que vai entrar para o glorioso reino de Yeshua HaMashiach, eu sou o primeiro. Sou o segundo. Eu sou o terceiro. Se você é o 4º, 5º, 6º, coloca aqui para mim nos comentários. Eu creio que Yeshua é Mashiach. Nenhum outro preenche os requisitos como Yeshua preencheu. Mas, vamos continuar. Aí na tela você vai acompanhar comigo a visão rabínica dos 2 Messias. E Yeshua cumpre ambos. Então, Yeshua, ele cumpre como Mashiach ben Yosef, porque ele é o sofredor, rejeitado e morto. E ele cumpre como Mashiach ben David, que é o rei vitorioso e restaurador. Agora, analisa comigo, Gabriel, para pensar. Como que um falso Messias, supondo que Yeshua fosse um falso Messias, supondo que ele fosse, como é possível que o falso se torne tão grandioso ao nível de impactar completamente a história da humanidade, dividindo a humanidade em antes e depois? Como que um falso Messias conquista bilhões de seguidores ao longo da história e tem testemunho tanto de cristão como muçulmanos de que é o Messias prometido ao povo de Israel? E você sabia que a esperança do retorno de Yeshua não é uma esperança somente do cristianismo, mas também do islamismo, porque o islamismo acredita que Yeshua, Isa, retorna, porque eles acreditam que ele foi levado aos céus. Isso está registrado no Alcorão, e eles acreditam que agora no fim dos tempos ele volta para destruir o anticristo. Isso é uma crença muçulmana e também cristã. Obviamente que você vai dizer, você concorda com tudo na forma de crer muçulmana? Não. Você concorda com tudo na forma de crer cristã? Também não, porque os oráculos da palavra sagrada estão com quem? Com os judeus. Mas com qual judeus? Os messiânicos. Doa quem doer. Pode espumar, pode pular da cadeira, pode gritar aqui, vocês não são judeus, faz o que você quiser, eu não estou importando com a opinião de vocês, porque eu já tenho alguém com quem me importar, é com a opinião daquele a qual eu sirvo. Essa é a opinião que importa. Porque nele, na esperança messiânica de Yeshua como Mashiach, eu deposito toda a minha esperança. E ele tem operado sinais, prodígios e maravilhas ainda nos dias atuais, aos 4 cantos da terra. E não me importa se os seus representantes se afastaram para cá, se afastaram para lá. Isso não muda o que ele diz. Ele é responsável pelo que ele disse e pelo que ele fez, não pelo que as pessoas entendem. E eu não preciso justificar o que as pessoas entenderam. Eu justifico o que ele disse. Yeshua não é o Messias porque ele mudou o sábado. Não, ele não mudou o sábado. Mudaram. Ele não é o Messias porque ele não cumpre Torá. Ele cumpre Torá. Matitiahu, capítulo 5, 17, ele diz assim, não pense que eu vim abrogar a lei ou descumprir, porque até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio, nenhum iude ou traço da Torá passará sem que tudo se cumpra. Então, nós somos responsáveis pelo que está escrito, não pelo que as pessoas leem e entendem. Sim. Não é, Gabriel?
Mas e você? Como é que foi os comentários aqui, Mike? Tem muito comentário, muita participação. Fervoroso aqui também. Apareceu algum desvirtuado aqui no comentário? Apareceu, mas a gente já Apareceu? tirou da live. É. Não vai entrar no reino nem na live. Não adianta, né? Mas antimessiânico? Antimachia. Mas ele é antimachia porque assim, não dá para servir a dois senhores. Se a pessoa já tem um candidato a machia do outro lado, ela vai dizer que Yeshua não é, né? Mas coloca um do lado do outro e vê quem cumpre os requisitos para ser machia. O seu candidato a Moshia, ele entrou montado num jumentinho em Jerusalém, ele nasceu em Beit Lehem. Então, por favor, não tem nem como. É uma cegueira espiritual sem tamanho. Mas enfim. A live deu bastante gente na live hoje, né? Deu bastante gente, muito comentário. Coloca aqui para mim, ó, Yeshua é Messias. Coloca aqui. Né? Vamos fortalecer. Yeshua é Messias. Yeshua é o Messias. Vamos criar uma hashtag, Mike. Vamos começar a divulgar essa hashtag no Instagram, aqui no YouTube. Yeshua é o Messias. Hashtag Yeshua é o Messias. Vamos gritar em alto e bom tom. Yeshua é o Messias. Ele é Messias para mim, é Messias para o Gabriel, é Messias para o Mike e é Messias para vocês e para bilhões e bilhões de pessoas espalhadas nos 4 cantos da terra. E em breve toda a verdade será revelada. É só ler o Talmud. As pessoas, o Talmud. Vai lá ler o Talmud. O que Eliarro disse? Ele disse assim, o Messias está nos portões de Roma. Isso é uma codificação, isso é um sode para quem quiser ler e entender sem preconceito. O Mashiach está nos portões de Roma. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de sinceridade entenderia isso, né? Então, Yeshua é o Messias. Eu agradeço demais por esse shiur, por essa live. Estou muito empolgado, muito emocionado, né? Muito espiritualizado, com a minha fé renovada, fortalecida. Quanto mais a gente apanha, mais forte a gente fica, né? Sim. Vocês pensam que é fácil? A minha vida não é fácil, não. A minha vida não é fácil. Mas fomos capacitados para esse momento. E acho que uma das melhores capacitações que eu recebi é a questão de não me importar com a opinião das outras pessoas. Eu não vivo de opinião e nem de aparência. Isso para mim, é uma fortaleza. Sim. Não é? Não me importa. O fato é, eu sei a quem eu sirvo e eu sei porque eu sirvo a quem eu sirvo. Acho que essa é a diferença. Como o Gabriel disse aqui, nós não servimos por interesse, nós servimos por voluntariedade e aptidão, por chamado. Por chamado. O nosso interesse é pura e simplesmente fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos vocacionou, daquele que nos chamou, daquele que nos capacitou para que cumpramos a sua boa, perfeita e agradável vontade e testemunhemos que Yeshua é o Messias prometido ao povo de Israel. Se distorcer a sua imagem no cristianismo, se distorcer a sua imagem no islamismo, se rejeitar a sua imagem no judaísmo ortodoxo, isso não anula quem ele é. E em breve, é mais ou menos assim, Gabriel. Você tem uma certeza, eu tenho uma certeza. Sim. Em breve, saberemos quem está certo. Quem está certo. É assim que funciona, não é? Agora, sim, eu, usando a lógica, usando a inteligência, a cognição, a capacidade cognitiva, não sendo uma ovelha vai com as outras, mas usando a minha capacidade cognitiva, a minha cognição, eu olho para os fatos e eu digo, como pode um homem mudar completamente a história da humanidade e não ser o Messias? E cumprir tantas profecias. Então, assim, tem que ser muito coração incircunciso, de dura cerviz, não é? Se fazer a si mesmo cego, porque um dia enxergou, não é? E fez a si mesmo cego. Por aceitação? Por status? Para ser aceito? Para ser benquisto nos meios? Sei, eu não entendo. Mas eu prefiro ser rejeitado, desprezado, humilhado, perseguido, caluniado,
mas naquele dia ser honrado e reconhecido como um servo prudente e fiel. Quem é o servo prudente e fiel que quando o seu senhor vier o achar servindo assim? Eis-me aqui. Que sejamos dignos de cumprirmos o bom papel designado a nós por nosso Rei Mashiach. Que a Kadosh Baruch Hu abençoe todos vocês nos méritos, no Zehut de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Passo para o Gabriel fazer as considerações finais. Agradeço ao Ravi por esse maravilhoso shiur. Agradeço a todos que estiveram conosco até o final desta live. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Pessoal, com dúvida do curso. Né? Com dúvida do curso? É. Alguma dúvida específica? Como que se inscreve no curso e tal? Ah, tá, Baruch Hashem. No início da live, se você está acompanhando desde o início, eu comentei sobre o curso Como Viver o Judaísmo Messiânico na Prática. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar nesse link, você vai ser redirecionado para uma página de explicação, mostrando os módulos, mostrando as apostilas, mostrando um pouco sobre as aulas. Está sendo atualizado constantemente, então você que já é aluno, você pode entrar na plataforma e ver que subiram novas aulas, e novas aulas foram regravadas ainda melhor do que já estava. Você não só vai aprender como Yeshua vivia, mas vai aprender a viver como ele, assim como nós vivemos. Baruch Hashem. Então você pode colocar aqui nos comentários, assim que essa live for finalizada. Se você tiver alguma dúvida específica, nós vamos te responder. Você pode também mandar alguma dúvida no Instagram, @BeitShalom_. Nós temos uma equipe para te responder. Nós temos um contato aqui também de WhatsApp. Você pode chamar esse contato de WhatsApp, que nós temos uma equipe para te responder também. Baruch Hashem. Se você quer também acessar a nossa comunidade, ter acesso a essa maravilhosa apresentação, com esses textos, com essas citações, com tudo isso que foi falado, essa apresentação vai estar disponível na comunidade, junto com este vídeo que foi gravado hoje, com esta live que está sendo transmitida, vai ser também colocada na plataforma, onde você pode assistir sem anúncios, você pode baixar e assistir até mesmo sem internet offline. Baruch Hashem. Caso você queira fazer uma contribuição com a nossa sinagoga, você viu que todo o nosso conteúdo oferecido aqui no YouTube é totalmente voluntário, no Instagram também. E caso você queira de alguma forma retribuir tudo isso que você está aprendendo e que você está mudando a sua vida, você pode também contribuir com a nossa sinagoga. Os dados estão aparecendo aqui na tela e também está na descrição do vídeo, caso você queira copiar e colar em algum lugar. Baruch Hashem, que você então tenha uma semana abençoada. Nos vemos no Hatshuvah, quarta-feira, às 20h30. E não se esqueça, Yeshua é o Mashiach. Amém.